sou Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. Esse é o quarto vídeo da série História Alternativa do Brasil. Nessa história alternativa, o Brasil nunca foi monarquista e começou como república. Na história começa com a declaração da independência por Dom Pedro, só que há uma revolta popular. Essa revolta é apoiada pelas Forças Armadas e em todo o Brasil ela se espalha, os revoltosos tomam o poder e os militares depois reúnem-se no Rio de Janeiro e criam um governo militar. Esse governo militar elege Bento Gonçalves como primeiro presidente do Brasil. E Bento Gonçalves ele atua na expansão do Brasil, ele anexa o Uruguai, anexa Angola e faz um acordo com os Estados Unidos para começar a industrialização logo no início da existência do Brasil. E segundo, ele cria uma Constituição que é inspirada na Constituição dos Estados Unidos e, ao final de 2 mandatos de 8 anos, uma eleição e é eleito Bonifácio de Andrade, que é o segundo presidente, mas o primeiro presidente que foi eleito, porque o primeiro não foi eleito. Bonifácio de Andrade continua o processo de industrialização do Brasil, trazendo universidades para criar uma mão de obra especializada no Brasil e também expande a estrada de ferro. Em seguida, o próximo presidente foi Francisco Lima e Silva, que era um militar e investe muito na defesa porque aumenta um atrito com a Inglaterra, porque o Brasil está se expandindo muito na África e está se expandindo sobre territórios que a Inglaterra reivindica como sendo dela. Então isso aumenta a tensão com a Inglaterra e ele investe muito na defesa. Ele investe também muito em estrada de ferro e no final do mandato ele introduz o telégrafo no Brasil, mas ele tem muito pouco tempo para implantar o telégrafo, apenas testa. O presidente seguinte foi Costa Carvalho, que teve assim um grande entusiasta do telégrafo, que ia levar o telégrafo para o Brasil todo, tanto na parte sul-americana como na parte africana. E o grande objetivo é um cabo transoceânico para ligar o Brasil com a América do Sul com a África, para todo ficar interligado. E, no final do mandato ele chega a iniciar esse projeto, que é muito mal visto pela Inglaterra, porque percebe que isso vai dar uma vantagem muito grande para o Brasil, mas ele inicia e ele é terminado no mandato seguinte de Irineu Evangelista, que continua nesse processo, levando o telégrafo para vários lugares, né, espalhando para todo o território brasileiro, até que o Brasil se expande tanto na África que chega a encostar em Moçambique e começa a haver um movimento em Moçambique para que Moçambique seja anexado ao Brasil. E o Brasil discretamente apoia esse movimento. Num determinado momento, Portugal se sente invadido pelo Brasil por causa desse apoio e declara guerra ao Brasil. E a Inglaterra, que já estava procurando um motivo para declarar guerra ao Brasil, declara guerra também. É conhecido como Guerra de Moçambique, mas na verdade é uma guerra do Brasil contra uma aliança da Inglaterra com Portugal. Isso iniciou no mandato de Irineu Evangelista, presidente passado. E ele foi reeleito e nós agora vamos ver o que ele fez do seu segundo mandato e também quem foi o sucessor do presidente Irineu Evangelista. Assista. 1859 foi um ano muito agitado. Neste ano, as economias de Portugal e Inglaterra começaram a mostrar sinais de que estavam sentindo os efeitos do bloqueio brasileiro aos navios desses países no Atlântico Sul. Ambos os países fizeram suas fortunas principalmente com o comércio com a Ásia. Embora tivessem encontrado rotas alternativas para o comércio com o Oriente, eram todas muito mais caras, demoradas e arriscadas do que as rotas tradicionais passando pelo Atlântico Sul, que estavam fechadas para eles. A perda desse mercado propiciou que a Holanda e, sobretudo, a França abocanhasse o mercado perdido por portugueses e ingleses, o que fez a fortuna desses dois países.
Esse também foi o ano em que o Canal de Suez começou a ser construído. Isso deu um alento a portugueses e ingleses, que viram nisso um sinal de recuperação de suas economias mesmo com a continuidade da guerra. Porém, 10 anos se passariam antes que o Canal de Suez entrasse em operação. Além disso, foi a França quem construiu esse canal. Como lucrava com o bloqueio do Atlântico Sul, não tinha pressa para terminar a obra. Também nesse ano, os primeiros seringais africanos atingiram a maturidade, com isso, a produção plena. Com isso, a produção de látex de seriga na África tornou-se suficiente para que o Brasil africano ficasse autossuficiente em cabos de telégrafo revestidos de borracha e ainda sobrasse para exportação. A França, que já usava cabos brasileiros no litoral do Congo francês e do Gabão e também no lado francês do Rio Congo, percebeu a utilidade do produto e passou a ser uma grande compradora desses cabos para instalá-los em suas colônias africanas, o que ajudou a financiar o esforço de guerra brasileiro. Além disso, tornou a exploração comercial francesa na África mais lucrativa, contribuindo, assim, para o enriquecimento do país. Com isso, a rede de telégrafos nas colônias francesas da África tornou-se quase tão grande quanto a brasileira, além de conectar aquelas colônias com o território francês na Europa. Também foi neste ano que foi completada a ligação das ilhas de São Tomé, Príncipe Fernão Pó ao sistema principal de telégrafo brasileiro. Nesse ano também, a ponte sobre o rio Zambeze em Chirundu ficou pronta. A estrada de ferro para Harare começou a ser construída sobre o leito da estrada de rodagem já concluída. A conclusão da ferrovia aconteceria antes do final do ano. Com isso, a logística das tropas brasileiras no fronte do estado de Zimbábue atingiu um novo patamar. Assim, o avanço luso-inglês nessa frente de batalha foi completamente estancada. Em alguns pontos chegou a haver pequenos avanços do lado brasileiro. Mas eu priorizei o assalto a Moçambique, que começou também neste ano. Ao mesmo tempo que a ferrovia era construída para ligar Harare às redes ferroviária e telegráfica, iniciei a construção de uma estrada ligando Harare a um ponto no fronte de batalha onde pretendia iniciar um grande avanço para dentro de Moçambique em direção à cidade de Tetê, a maior cidade não litorânea de Moçambique. Uma ofensiva nessa direção já estava sendo preparada e aconteceria ainda nesse ano. Nesse ano concluí que já estava na hora do Brasil ter uma presença naval importante tanto no rio Zambeze como também no Oceano Índico. A passagem pelo Cabo da Boa Esperança estava fortemente vigiada pela poderosa marinha inglesa. Passar por lá implicaria uma grande batalha naval ou um ardil para afastar a marinha inglesa de lá, o que acabou por acontecer alguns anos mais tarde. O Brasil já navegava no rio Zambeze com seus navios transportáveis por ferrovias. Mas essas embarcações eram pequenas demais para ameaçar os poderosos navios da marinha inglesa. Assim, adquiri, por meio do Grupo Mauá, uma doca seca do porto de Chirundu para transformá-la num estaleiro para a construção de grandes navios. Paralelamente, chamei os melhores engenheiros navais do Grupo Mauá para se reunirem na Universidade de Luanda, a única universidade construída pelo ex-presidente Bonifácio de Andrada em solo africano, para, junto com alguns professores e alunos daquela universidade, projetarem o maior navio de guerra jamais construído. Esse navio, apesar de muito grande, deveria ser montado a partir de peças que fossem suficientemente pequenas e leves para poderem ser transportadas por ferrovias. Essas peças seriam produzidas pelo estaleiro de Kinshasa ou pelo polo metalúrgico de Lubango e transportada para o estaleiro de Chirundu, onde o navio seria montado. As primeiras peças foram especificadas e produzidas ainda em 1859, antes mesmo do estaleiro estar completamente operacional. Mais ao norte, a ponte sobre o rio Luanva em Simengoa foi concluída. Com isso, a estrada de rodagem e a estrada de ferro construída junto a ela puderam ser prolongadas pelas unidades de engenharia alocadas para esse serviço, levaram ambas até a cidade de Chipota, na divisa dos estados de Zâmbia e Malawi. Esses ataques à retaguarda portuguesa obrigaram as tropas defensoras a enviar reforços para dar combate aos invasores das comunidades ribeirinhas. Com isso, o fronte principal foi enfraquecido e as tropas brasileiras se aproveitaram disso para avançar para dentro de Moçambique na região de Cochemane e também na região de Luanva. No norte, o Brasil já avançava em direção ao Oceano Índico no Quênia. A equipe de engenharia que concluiu a estrada de ferro até Kampala iniciou a construção de um porto moderno naquele local para barcos no Lago Vitória. A equipe de engenharia que lançou o cabo no Rio Congo foi alocada para construir uma estrada de ferro de Beni até Uvira, para conectar o Nordeste ao Sudeste do Brasil africano. A fama do Brasil de região livre de escravidão chegou forte à região. As tribos do litoral costumavam comerciar escravos com califados da Índia e do Oriente Médio e as tribos do interior eram as principais vítimas dos caçadores de escravos do litoral. Com isso,
várias aldeias quenianas começaram a pedir incorporação ao Brasil para evitar serem capturados pelos caçadores de escravos do litoral. Um fenômeno parecido acontecia na Tanzânia e também em colônias francesas, mas o Brasil não aceitava a incorporação de aldeias tanzanianas em respeito ao acordo feito com a Alemanha e com a França, para não estender a guerra a esses países também. Mas a expansão do Brasil no Quênia produziu um efeito inesperado. Os compradores dos escravos vendidos pelas tribos do litoral começaram a se sentir atingidos. Esses países já tinham o hábito de fornecer armas para as tribos do litoral para ajudá-los a conquistar os escravos que compravam deles. Mas com o crescimento do Brasil, a caça aos escravos ficou mais difícil, o que encareceu o produto para os compradores. Estes começaram a enviar mais armas e também assessores militares para as tribos do litoral para garantir seu mercado. No fronte da América do Sul também aconteceram grandes mudanças. Um plano que foi cuidadosamente orquestrado desde o início da guerra foi finalmente posto em execução. 6 barcos do tipo que podem ser transportados por trem foram produzidos no polo metalúrgico de Belo Horizonte já sobre os vagões de transporte desses barcos. 3 deles eram barcos de transporte e os outros 3 canhoneiras, com seus canhões já em posição. Os barcos foram transportados de trem até Pirapora, onde foram lançados no Rio São Francisco. Lá, navegaram até Remanso, onde foram novamente embarcados para transporte ferroviário. Daquela cidade foram transportadas por trem até a cidade de Belém, onde foram lançados no Rio Amazonas. Os barcos então subiram o Rio Amazonas, o Rio Negro e o Rio Branco até a cidade de Caracaraí, onde foram novamente embarcados em vagões de trem. Por fim, foram transportados até Curucucari, onde foram desembarcados no Rio Essequibo. Depois desse longo trajeto cheio de obstáculos, os barcos finalmente chegaram à frente de batalha. Com eles, o Brasil desembarcou furtivamente 2 batalhões na margem direita do rio Essequibo, um ao sul e outro ao norte da parte de Curucucari que ficava naquela margem. Com o apoio das canhoneiras do rio Essequibo, os 2 batalhões atacaram ao mesmo tempo. O ataque pegou os ingleses de surpresa e eles viram-se obrigados a recuar alguns quilômetros na direção de Georgetown. O Brasil passou, assim, a dominar as 2 margens do rio Essequibo na altura daquela cidade. Com isso, os ingleses perderam completamente o acesso ao sul da Guiana, que ficou completamente sob domínio brasileiro. Com essa vitória o Brasil aproveitou os mesmos barcos e o elemento surpresa para atravessar o rio Cuiumí, assim, dominar também a margem esquerda do rio Essequibo até a Foz. A presença inglesa na Guiana ficou reduzida a uma faixa de litoral com cerca de 30 quilômetros de largura entre o rio Essequibo e a divisa com a Guiana holandesa. O Brasil instalou algumas fortificações em pontos estratégicos na margem do rio Essequibo, instalando também cabos de telégrafo por todo o leito desse rio, conectando não apenas as fortificações mas também todas as cidades ribeirinhas à rede nacional de telégrafos. Em 1860 a contraofensiva brasileira atingiu um novo patamar. Nesse ano, também, aconteceu a mais espetacular de todas as batalhas da Guerra de Moçambique, a Batalha de Georgetown. Essa batalha, que foi planejada desde o início da guerra, mobilizou praticamente todos os navios de guerra da Marinha Brasileira e exigiu o esforço coordenado de unidades militares situadas a milhares de quilômetros umas das outras. A batalha começa em Fernando de Noronha. A ilha foi ocupada desde os primeiros meses da guerra pelas forças luso-inglesas. Embora a ilha se localize muito mais próxima do Brasil do que dos invasores, o Brasil não conseguiu retomá-la pois a Inglaterra posicionou lá a maior parte de sua força naval do Atlântico Norte. Mesmo agora, em 1860, com a crise financeira assolando a Inglaterra, as forças navais inglesas eram ainda muito poderosas. Por isso, com uma concentração tão grande dos poderosos navios de guerra ingleses, o Brasil evitava uma ação direta. Mas planejou uma batalha em Georgetown que atraísse para essa cidade uma parte importante das forças estacionadas em Fernando de Noronha. Desfalcada desta parte de suas forças, que seriam deslocadas para defender a capital da Guiana, a força restante poderia ser derrotada pela Marinha Brasileira se esta atacasse com todas as suas forças. O Brasil já havia avançado na Guiana e sua capital estava praticamente sitiada por terra. Mas o inimigo ainda tinha acesso à cidade por mar. Mas o Brasil já tinha uma presença naval na região. As canhoneiras brasileiras eram pequenas. Porém, se em quantidade, podiam ameaçar uma esquadra de poucos navios, ainda que mais bem armados. Mais 2 canhoneiras foram enviadas para o rio Essequibo, da mesma forma que as anteriores. Juntamente com os barcos de transporte, um desembarque foi realizado na margem direita do rio Essequibo, próximo à cidade de Georgetown.
A tropa desembarcada marchou para a capital da Guiana, enquanto as 5 canhoneiras iniciaram um bombardeio à cidade. Um único navio de guerra inglês defendia a cidade, mas esse único navio não foi capaz de deter as 5 pequenas canhoneiras e fugiu do combate. Se a Inglaterra não enviasse reforços, a Guiana cairia em questão de semanas. Se enviasse, eles teriam que sair de algum lugar e o lugar óbvio seria Fernando de Noronha, onde estava quase toda a marinha inglesa do Atlântico. Mas a ela já havia decidido enviar reforços ao receber a notícia do ataque do ano anterior. E eu já contava com isso. Por isso, ordenei que todos os navios de guerra do lado da América do Sul ao sul de Recife se reunissem na base naval daquela cidade e ficassem de prontidão. Apenas um navio foi deixado na Ilha da Trindade. Do lado africano, os navios se reuniram na Ilha de Ascensão, deixando apenas um em Santa Helena. 2 navios ficaram de prontidão na base de Belém para uma missão especial. Os outros foram para a base de São Luís aguardando ordens. O Brasil iniciou o ataque a Georgetown preparado para 2 hipóteses, o envio ou o não envio de reforços por parte da Inglaterra. No segundo caso, o resultado provável seria a conquista de Georgetown e, em seguida, da Guiana. Se, contudo, o reforço viesse, e uma vigilância foi montada para dar o aviso ao primeiro sinal de sua aproximação, as tropas terrestres seriam imediatamente evacuadas, tanto as que estavam atacando a capital da Guiana como as que ocuparam o litoral oeste do território. Elas seriam imediatamente conduzidas aos barcos de transporte e estes, juntamente com as canhoneiras, se dirigiriam para o rio Essequibo rumo ao sul da Guiana, controlado pelo Brasil. A primeira hipótese aconteceu e, o fato foi imediatamente comunicado ao comando, que deu ordem que toda a marinha brasileira reunida nas bases de São Luís, Recife e Ascensão atacassem Fernando de Noronha ao mesmo tempo. Desfalcada dos navios enviados à Guiana, as forças inglesas em Fernando de Noronha capitularam ante a superioridade em armas da marinha brasileira reunida. Na batalha, o Brasil perdeu 5 navios, mas 12 comandantes ingleses preferiram se entregar e se manterem vivos. Os 12 navios foram capturados e incorporados à marinha brasileira. Com a reconquista de Fernando de Noronha, o enclave inglês no Ceará perdeu sua fonte de suprimentos e os soldados ingleses lá viram-se forçados a se renderem. Tão logo a vitória brasileira se consolidou em Fernando de Noronha, o Brasil comunicou pelo telégrafo, que ainda estava funcional, e os 2 navios da base de Belém partiram imediatamente para Georgetown. Toda a marinha brasileira reunida, menos os navios ingleses capturados, partiram também para a mesma cidade. A esquadra inglesa enviada à Guiana se dividiu em 3 partes. Uma perseguiu as canhoneiras brasileiras no rio Essequibo e, ao chegarem em Curucucari, foram alvejadas pelas artilharias de terra que o exército brasileiro posicionou nas margens do rio, juntamente com as canhoneiras que também participaram do ataque. Ao perceberem a armadilha, os navios recuaram e voltaram para Georgetown, mas não sem sofrerem pesadas baixas. A segunda parte foi para o litoral oeste da Guiana liberar o território ocupado pelo Brasil. As forças de ocupação já não estavam mais lá, mas os ingleses levaram muito tempo para descobrir isso. A terceira parte organizou patrulhas nas águas em torno de Georgetown à procura de mais navios brasileiros. Esta travou contato com os navios da base de Belém, que foram para lá justamente para isso. 8 navios ingleses foram na direção dos brasileiros, que imediatamente fizeram meia volta e fugiram, sendo perseguidos pelos ingleses. Ao chegarem no litoral do Amapá, os navios brasileiros travaram contato visual com a esquadra que vinha de Fernando de Noronha. Entraram, então, em formação de combate. Os navios ingleses, em grande vantagem numérica, acharam que obteriam uma vitória fácil e entraram também em formação. Só então perceberam que toda a marinha brasileira ia em sua direção. Era tarde demais. Ao manobrarem para fugir, entraram no alcance dos brasileiros, que os trucidaram. A marinha brasileira inteira chegou em Georgetown para lutar com os reforços enviados de Fernando de Noronha, já combalidos pela Batalha do Rio Essequibo. Não houve chance para os ingleses. 4 navios conseguiram fugir em direção à Jamaica. Os demais foram capturados ou destruídos. Ante a força avassaladora de toda a marinha brasileira reunida, Georgetown se rendeu e, assim, o Brasil anexou a Guiana. Assim que a vitória brasileira se configurou, o Brasil começou a construir uma ponte sobre o rio Essequibo para expandir a estrada de ferro até Georgetown. Aproveitando-se do elemento surpresa e da reunião de toda a marinha brasileira numa única esquadra, antes de voltar às suas bases, a esquadra reunida rumou para o arquipélago de Cabo Verde.
onde havia também um movimento no sentido de pedir incorporação à República do Brasil. A esquadra portuguesa que guarnecia a ilha sequer tentou entrar em combate e fugiu imediatamente ao ver o tamanho da esquadra inimiga. Diante da simpatia de grande parte dos ilhéus pelo Brasil, praticamente não houve resistência em terra. O Brasil anexou Cabo Verde praticamente sem disparar um tiro. 3 navios de guerra mais uma tropa de ocupação foram designados para ficar na ilha. Cabos de telégrafo foram instalados ligando as ilhas umas com as outras e com Dakar, no Senegal, que estava conectado com a rede de telégrafo da África Francesa, a qual se conectava com a rede brasileira. Os navios restantes voltaram então para suas bases, sendo que os da costa africana, antes de voltar, atacaram e ocuparam Calabar, na Nigéria, e imediatamente instalaram um cabo submarino ligando esta cidade à ilha Fernão Poi, assim, à rede de telégrafo brasileira. No fronte terrestre, mandei instalar trilhos na estrada de Harare, à fronteira com Moçambique, na direção da cidade de Tetê. Com a cidade de Harare já conectada à rede ferroviária e telegráfica, iniciei a expansão dos trilhos em direção à fronteira com a África do Sul. Com essas novas expansões da infraestrutura, os invasores ingleses e portugueses do sul do estado do Zimbábue foram expulsos. Além disso, toda a parte oeste de Moçambique caiu sob o domínio brasileiro. O Vale do Zambeze também foi conquistado quase até a Foz. Mais ao norte, a estrada de ferro foi expandida de Chipata até Senga, passando por Lilongwe, a capital do estado de Malawi. Na região do Quênia, o Brasil se expandiu até umas poucas dezenas de quilômetros do litoral, graças às aldeias que pediam incorporação à República para fugir da escravidão. Mas a tensão com as tribos do litoral aumentava e era fustigada pelos ingleses, que tinham influência na região e receberiam com alegria mais um aliado na guerra contra o Brasil. O porto de Kampala foi concluído, o que possibilitou transportar os barcos da Companhia de Navegação do Congo para o Lago Vitória, conectando as comunidades ribeirinhas daquele lago com o resto do Brasil. Iniciei então a construção de um porto moderno em Kisumu para poder transportar cargas pesadas para o Quênia. A ferrovia para o Vir avançou mais algumas dezenas de quilômetros. Em 1861, portugueses e ingleses já consideravam a capitulação no conflito com o Brasil, apesar da desmoralização que isso lhes causaria. Contudo, 2 eventos ocorridos nesse ano deram-lhes esperança de que uma virada na guerra pudesse acontecer. O primeiro foi a Guerra Civil Americana, que teve início neste ano. O Brasil dependia muito do comércio com os Estados Unidos, em particular para a compra de navios de guerra e peças para esses mesmos navios, que eram usados intensamente na guerra. O Brasil já despontava como um dos maiores construtores navais do mundo na ocasião, mas o uso intensivo e os danos frequentes nos navios devido aos enfrentamentos sobrecarregavam os estaleiros brasileiros, que precisavam de um reforço externo. Principalmente depois que 2 novas bases navais estavam em vias de ser inauguradas. O segundo fato foi a Guerra dos Califados contra o Brasil, que finalmente rompeu no Quênia devido à interferência da atuação do Brasil na região no mercado de escravos. O Brasil precisava agora combater não 2, mas 3 inimigos. E teria que fazer isso sem o suporte dos Estados Unidos, que tinha sido importante até então. O crescimento industrial brasileiro chegou num nível que começou a faltar mão de obra especializada. E o problema agora tenderia a piorar muito, pois, sem poder contar com os Estados Unidos devido à Guerra Civil, o Brasil teria que se apoiar mais na própria indústria. Para evitar um colapso, decidi construir mais uma universidade no Brasil. Como a capacidade de investimento do governo já estava próxima do limite, construí em Kinshasa a primeira universidade privada do Brasil, visando aumentar a oferta dessa mão de obra para o crescimento da indústria. Na América do Sul, a ferrovia de Georgetown a Curucucari foi concluída, mas a ponte sobre o rio Essequibo só seria concluída no ano seguinte. A construção da ligação ferroviária do Rio Grande do Norte com Fortaleza, que teve que ser interrompida devido ao desembarque inglês. Dada a necessidade de reforçar a defesa do território conquistado, determinei a construção imediata das bases navais de Georgetown e de Cabo Verde. A batalha no litoral do Oceano Índico precisava de apoio naval. As pequenas canhoneiras transportáveis por trem não estavam sendo suficientes. Porém, todos os navios de guerra de grande porte da Marinha Brasileira estavam no Atlântico. O Brasil precisava de alguns desses navios de maior porte no Oceano Índico, principalmente depois da declaração de guerra dos califados por causa do mercado de escravos no Quênia. Embora o Brasil tivesse tido sucesso em destruir a maior parte da esquadra inglesa do Atlântico, a Inglaterra ainda tinha uma força naval considerável e a maior parte dela estava próxima ao Cabo da Boa Esperança.
justamente com o objetivo de impedir o acesso de navios brasileiros ao Oceano Índico. Mesmo que conseguisse passar, teria que enfrentar a esquadra inimiga do outro lado sem apoio do resto da esquadra brasileira. Para vencer essa dificuldade, a Marinha Brasileira preparou outra espetacular manobra contra seu inimigo. Preparou uma expedição com 8 navios de guerra mais alguns barcos de apoio para saírem da base de Montevidéu, navegar até o Oceano Antártico, ir até a ilha de Madagascar e, dali, ir a Moçambique para dar apoio às forças de terra. Quando a esquadra estivesse numa posição estimada de aproximadamente metade do caminho, não haveria como verificar se realmente estaria naquela posição. As esquadras reunidas da costa africana fariam um ataque à cidade do Cabo, simulando sua intenção de realizar um desembarque próximo à cidade para conquistá-la. Com isso, esperava-se atrair a esquadra inglesa do Índico para a defesa da cidade, abrindo caminho para que a expedição brasileira chegasse a Moçambique com pequeno risco de ser detectada. O ataque à cidade do Cabo era uma distração, de modo que, quando os reforços navais chegassem, deveriam evitar o combate e fugir, atraindo o máximo de navios possível para o Atlântico. O plano foi realizado com sucesso. A expedição chegou a Moçambique, juntamente com as forças de terra conquistou todo o litoral de Moçambique ao norte do rio Zambeze. Como os portugueses não esperavam um ataque naval brasileiro por lá, foram pegos desprevenidos e o ataque foi fácil. Ao sul do rio, houve também avanço das forças terrestres. A ferrovia em direção à fronteira sul-africana avançou mais alguns quilômetros. O Brasil estava pronto para iniciar uma ofensiva na África do Sul e no sul de Moçambique, mas a guerra no Quênia mudou a prioridade dos ataques. A ferrovia de Harare até a cidade de Tetê foi concluída, conectando-a também ao telégrafo. Cabos de telégrafo foram instalados no leito do rio Zambeze de Tetê até a foz, em ambos os lados da ilha Pambene. Um porto moderno foi construído na localidade de Senga para possibilitar transportar barcos para o Lago Malawi. No norte, a ferrovia para Uvira avançou na direção da cidade e um porto moderno foi construído na margem do Lago Vitória em Kisumu, o qual seria usado para movimentar tropas e equipamentos para o novo fronte militar no Quênia. Em 1862, ficou pronta a obra-prima da engenharia naval brasileira. Após 3 anos de construção, o recém-inaugurado estaleiro de Chirundu produziu o maior navio de guerra já construído até então, fruto da engenhosidade dos engenheiros navais do Grupo Mauá juntamente com a equipe de pesquisa da Universidade de Luanda. O almirante Joaquim Lisboa, conhecido no mundo real como Tamandaré, que nessa realidade paralela foi o cabeça por trás da espetacular Batalha de Georgetown, foi pessoalmente a Chirundu com uma equipe de oficiais graduados e dos melhores marinheiros que conseguiu arregimentar para assistir o lançamento e participar pessoalmente dos primeiros testes do novo vaso de guerra. O gigantesco navio levava canhões maiores do que os usados nos navios convencionais. Uma fábrica desses canhões especiais, peças de reposição para os mesmos e munição para ele teve que ser construída para que ele pudesse operar. O navio foi batizado de Zimbábue. Esse nome tornou-se uma lenda no Oceano Índico por várias décadas até que novas tecnologias o tornassem obsoleto. O almirante Lisboa teve pouco tempo para testar o navio e os testes todos aconteceram no rio Zambeze. Em pouco tempo Zimbábue teria seu batismo de fogo. Apesar da manobra espetacular para atingir o Oceano Índico, a Marinha Brasileira corria perigo lá. Eu não podia mandar mais navios para lá, pois isso comprometeria a defesa do Atlântico, mas sabia que a força que enviei para lá não era suficiente para resistir a um ataque em massa da Marinha Inglesa. Talvez o Zimbábue fizesse a diferença, mas só após vê-lo em combate se poderia ter certeza. O único que eu poderia enviar para reforçar o poderio naval brasileiro lá eram as canhoneiras transportáveis. Havia 5 delas na Guiana e outras 10 já no rio Zambeze. Mandei construir mais 3 no polo de Belo Horizonte e mais outras 3 no polo de Lubango e mandei todas para se juntarem à força naval enviada para o Índico. Cada uma delas era frágil, mas em conjunto faziam a diferença. E a produção naval funcionava a todo vapor para produzir novos navios, todos para a Armada do Atlântico. Menos o estaleiro de Chirundu que, após construir o Zambeze, iniciou a construção de navios de guerra tradicionais. No fronte da Nigéria, o Brasil avançava rapidamente. O moral dos soldados ingleses da região estava muito baixo e a logística inglesa era muito deficiente, principalmente depois da derrota na Batalha de Georgetown, quando a esquadra inglesa do Atlântico ficou seriamente comprometida. Assim, as forças brasileiras não tiveram trabalho de ocupar o litoral, onde se concentravam as forças de ocupação inglesas. Ao final do ano, Lagos, o único foco de resistência inglesa, já estava sitiada. A capitulação da Nigéria era iminente. O porto de Senga foi completado. Isso possibilitou o transporte de barcos de transporte para o Lago Malawi que foram usados para invadir o território de Moçambique na margem oriental daquele lago.
O exército português já não estava mais lá e o povo recebeu com alegria as tropas de ocupação brasileiras, integradas, em sua maioria, por moçambicanos membros do movimento pró-anexação de Moçambique ao Brasil. Com isso, todo o território de Moçambique ao norte do rio Zambeze passou para o controle do Brasil. Um porto moderno começou a ser construído na margem do Lago Malawi em Kaporo. Cabos de telégrafo foram instalados nas águas do Lago Malawi ligando Senga a Kaporo além de outras localidades ribeirinhas do lago, incluindo as do lado moçambicano, agora sob controle do Brasil. Outra equipe instalou cabos no litoral norte de Moçambique, interligando as cidades do local à rede de telégrafo. No norte, a estrada de ferro chegou finalmente a Uvira, ligando a comunidade ribeirinha do Lago Tanganica à rede ferroviária. Mas faltava ainda o porto, que seria construído no ano seguinte. No Lago Vitória, a equipe de engenharia que construiu os portos de Kampala e Kisumu iniciou a instalação de cabos de telégrafo ligando os dois portos e mais alguns povoados à margem do lago. A porta de entrada das forças brasileiras no Quênia estava agora aberta. No Oceano Índico, os navios brasileiros fizeram uma incursão no litoral sul de Moçambique para conquistar as cidades moçambicanas do local. Mas esse ataque não foi bem sucedido. Os ingleses, após perceberem que foram enganados no ataque à cidade do Cabo, mandaram uma frota de 20 navios para Moçambique. A frota inglesa encontrou com a brasileira próximo à cidade de Beira e os brasileiros se viram forçados a recuar, sendo perseguidos pela esquadra inglesa. A esquadra brasileira refugiou-se no rio Zambeze ao sul da ilha Pambene, onde o Brasil havia instalado fortificações de defesa. Mas, sob ordens expressas do Comando Central, elas não abriram fogo contra o inimigo. Ao chegar no braço norte da ilha Pambene, 2 navios subiram o Zambeze e 2 foram para o braço norte. Outros 4 deram a volta na ilha para atacar a esquadra inglesa por trás. O Brasil tinha cercado a esquadra inglesa com 4 navios de guerra mais 15 pequenas canhoneiras além da artilharia de terra, agora atacando com força total. Embora o Brasil estivesse atacando por 2 lados e a esquadra inglesa tivesse dificuldade de manobrar por estar num rio, a vantagem ainda era inglesa pois o lado inglês tinha mais navios e navios de melhor qualidade. Foi então que o Zimbábue entrou em cena para seu batismo de fogo. A simples visão do monstro de metal vindo do alto Zambeze abalou o moral dos ingleses. Os canhões modernos do navio tinham alcance maior do que os dos ingleses, o que permitia alvejá-los de uma distância que os ingleses não conseguiam atingi-lo. Os ingleses chegaram a afundar 2 navios brasileiros mais, quando parecia que havia chance de vitória, os 4 navios que deram a volta na ilha apareceram e os atacaram pela retaguarda. Após terem 15 navios afundados, os 5 restantes se renderam. Com isso, o Brasil, que havia perdido mais 2 dos navios que atacaram pela retaguarda, acabou a batalha com um saldo positivo de um navio, além de demonstrar que o conceito do Zimbábue era um conceito correto. Com isso, o estaleiro de Chirundu, após terminar o navio que estava construindo, passou a construir um segundo navio da classe Zimbábue. Mas essa obra-prima da engenharia naval levaria 2 anos para ser concluída. Apesar da vitória, o Brasil teve que recuar no fronte sul de Moçambique. O rio Zambeze passou a ser a fronteira da cidade de Tete até a Foz. Com isso o Brasil pôde enviar forças para combater o fronte do Quênia. 1862 foi ano de eleição. Como eu já havia servido por 2 mandatos, não pude me candidatar de novo. Por isso, indiquei meu ministro das Relações Exteriores, Orleans e Bragança, para concorrer à presidência. Como eu era muito popular, meu apoio lhe rendeu a vitória nas urnas. Não foi mesmo, Pedro? Não tenho palavras para agradecer a confiança que o senhor depositou sobre mim, senhor presidente. Você sempre foi absolutamente fiel ao Brasil como meu ministro, Pedro. Tenho a certeza de que vai continuar assim. Mas você é o presidente agora. Venha e assuma seu posto. Antes de falar sobre meu mandato, gostava de contar como tornei-me presidente do Brasil. Na linha de tempo real, em 1825, ano de meu nascimento, meu pai reinava no trono do Brasil. Por isso nasci no Rio de Janeiro, onde meus pais moravam. Nessa linha alternativa de tempo, porém, meu pai foi deportado do Brasil em 1823, antes de meu nascimento, e nunca houve um trono do Brasil. Assim, em 1825, quando nasci, meus pais estavam em Lisboa. Por isso, nessa linha alternativa do tempo, sou português. Cresci vendo de perto o que na linha do tempo real só vi de longe: Dom Manuel o Usurpador tomou o trono de Portugal, guerras de portugueses contra portugueses e outras barbaridades. Isso exacerbou ainda mais minha admiração pelos ideais de liberdade e os regimes republicanos do Novo Mundo, traço que também tinha na linha do tempo real. Em 1846 decidi assistir à posse do presidente Costa Carvalho e aproveitar para ver de perto esse regime que tanto admirava. Bem-vindo ao Brasil, Majestade.
Obrigado por receber-me, Sr. Presidente. O Presidente Carvalho, que teve a oportunidade de conhecer meu pai e meu avô, ficou muito feliz em conhecer-me pessoalmente e me mostrou o funcionamento do governo. Ele ficou impressionado com o facto de eu falar fluentemente, na ocasião, 15 idiomas, dentre os quais alguns falados no Brasil, como o Tupi-Guarani e o Swahili. Ficou também impressionado com o meu conhecimento de diversos membros de governos da Europa. Ofereceu então um cargo como adido no Ministério das Relações Exteriores, que aceitei sem hesitar. O Presidente ficou tão impressionado com o meu trabalho que, em seu segundo mandato, ofereceu-me o cargo de Ministro. Eu aceitei, mas ele impôs uma condição. Para aceitá-lo eu teria que renunciar à minha nacionalidade portuguesa e a meus direitos de realeza da família real portuguesa para, assim, ganhar a nacionalidade brasileira como minha única nacionalidade. Eu já havia aprendido a amar. Aceitei também sem qualquer hesitação. Isso trouxe um mal-estar para com minha família. Minha irmã, Maria II, Rainha de Portugal, chegou a ameaçar-me. Mas mantive-me firme. Em 1854, quando o Presidente Evangelista foi eleito, achei que perderia meu cargo. O Presidente Evangelista não era o candidato do Presidente Carvalho. O governo Carvalho não via com bons olhos a proposta do então candidato Irineu de abolir a escravatura. Também não aceitavam bem a ideia de ter um presidente africano. Nem mesmo um africano adutivo, como era o caso do Presidente Evangelista. Quando o resultado das urnas foi confirmado, todo o gabinete do Presidente Carvalho preparou-se para deixar o governo. Inclusive eu. E quase todos deixaram mesmo. Mas o Presidente eleito procurou-me e disse: Você fez um trabalho impecável. Se seu compromisso para com o Brasil está acima de seu compromisso com o governo anterior, peço-lhe que, por favor, pelo bem do Brasil, permaneça no cargo e faça parte de meu governo. Não pude negar esse pedido e continuei ministro nos dois governos do Presidente Evangelista. Confesso que foi-me duro ver meu país adotivo entrar em guerra com meu país natal. Mas estava fora de meu controle. Tive que escolher um lado e, evidentemente, escolhi o do Brasil. E nunca houve qualquer dúvida quanto a isso por parte de nenhum membro do governo. Ao fim do segundo governo do Presidente Evangelista, sua confiança em mim era tamanha que convidou-me para ser seu candidato à sua sucessão. Alguns questionaram a legalidade de que eu me tornasse presidente por ter nascido em Portugal e não no Brasil. Ocorre, porém, que todos os que haviam governado o Brasil até à altura haviam nascido em Portugal, pois os locais onde nasceram, embora hoje pertençam ao Brasil, pertenciam a Portugal por ocasião de seus nascimentos. Impulsionado pela inacreditável popularidade do Presidente Evangelista, venci a eleição e tornei-me o 6º Presidente do Brasil. Quanto às minhas realizações durante meu mandato, isso será objeto do 5º episódio dessa história alternativa do Brasil, veja-os lá.